Boa noite, gente. Estamos com mais uma etapa do nosso trabalho, da busca incessante pela democracia e por representatividade da pessoa com deficiência. Estamos fazendo mais entrevista hoje e nos colocamos sem máscara. Estamos respeitando o distanciamento social e todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Hoje recebemos Pedro Paulo. Pedro Paulo é candidato a vereador, Pedro Paulo é advogado, tem uma formação jurídica e sabe das necessidades da cidade. Ele se apresenta como candidato, é maratonista e passa por toda a cidade conhecendo todos os problemas que o deficiente enfrenta. Acessibilidade, calçadas dispares, toda a problemática que a gente enfrenta. E hoje ele se apresenta a vocês com a proposta de trabalho dele, sua plataforma, buscando uma vaga no Poder Legislativo. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui apresentando as minhas propostas, falando das minhas principais bandeiras, que é a mobilidade urbana, a acessibilidade, respeito à diversidade cultural e o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, quando eu recebi o convite aqui na ONG para falar sobre os deficientes, eu fiquei muito feliz, porque foi uma das minhas principais bandeiras, que é a acessibilidade. E quando eu iniciei meus treinos, minhas corridas nas ruas, eu pude observar as calçadas não são regulares, existe asfalto com buracos, não tem acessibilidade nas calçadas, não tem acessibilidade também em rampas de acesso nos pontos de ônibus, como também nas praças, nos parques, onde seria um ambiente de inclusão, é um ambiente de exclusão, porque os brinquedos eles não são adaptados para as crianças com deficiência, entendeu? Um total descaso com a população, com esse grupo que é tão vulnerável. Certo. Então vamos lá à nossa primeira pergunta. Nós temos desde 2008, ou melhor, desde 2009, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, no qual ela deu ingresso no ordenamento jurídico. Dali para cá, várias mudanças aconteceram e em 2015 nós temos a consolidação desse Tratado de Direitos Humanos através da Lei Brasileira de Inclusão, conhecido como Estatuto do Deficiente. Hoje no município nós temos uma problemática muito grande, onde a lei orgânica do município é totalmente dispar da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal. Você como vereador, como que você vai promover essa inclusão dentro do legislativo, essa adequação? Olha só, eu vou trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, vou cobrar, vou fiscalizar para que esses direitos, porque já existe uma lei federal que obrigue o município a realizar, a cumprir cumprir o que a lei determina. Então eu, como vereador, vou ter mais voz e vou representar os deficientes, verificar todas as acessibilidades, como também vou fazer que essas pessoas não sejam mais invisíveis para a sociedade. A sociedade tem que enxergá-los da forma que são e adaptar que essas pessoas não sejam mais excluídas, e sim fazerem parte do nosso conjunto. Claro. Outro ponto que assola muito a nossa cidade é justamente a questão do transporte urbano coletivo, onde a maioria dos ônibus se intitulam adaptados, mas não são fiscalizados, os elevadores não funcionam. A nossa frota de táxi não tem um percentual mínimo de atendimento à pessoa com deficiência, que pela Lei Brasileira de Inclusão seria de 10%. E nós temos uma outra problemática também. O transporte cidadão hoje se encontra parado, uma vez que os veículos para a utilização desse transporte se encontram sucateados e não tem mais a parceria das empresas, das concessionárias de transporte. Como vereador, a gente quer saber qual vai ser a sua proposta para isso, uma vez que se faz necessário a captação de recursos externos do governo estadual, do governo federal, para que esses trabalhos voltem a acontecer de forma concisa e, mais do que isso, que se haja uma fiscalização maior desses projetos, desses trabalhos, para que a pessoa com deficiência tenha seu direito constitucional de ir e vir garantido. Qual vai ser o seu trabalho? Conforme a situação hoje do transporte público da nossa cidade está caótica. Os deficientes físicos aqui são totalmente excluídos. Os pontos de ônibus, quando falo que não tem estrutura, não tem um mínimo de estrutura, entendeu? Quando você falou também, que não é só o transporte público, são outros, o Uber,
Também tem Uber, que ele vê que a pessoa é cadeirante, ele nega a viagem. Entendeu? Eu acho que, como vereador, vou fiscalizar, vou cobrar e vou trabalhar junto com o Poder Executivo para que isso não continue dessa forma, desse total descaso que está acontecendo. Quando você foi e falou também dos ônibus, não está tendo aquelas rampas de acesso, não vai ser só um ônibus que tem que ser exclusivo para os deficientes. Sim, tem que ser uma frota, tem que ser todos os transportes terão que ser adaptados para os deficientes. Não é trabalhar de uma forma só, não, vai ter um ônibus no horário tal, que nem o transporte cidadão também, que agora, devido à pandemia, não é? Se eu não me engano, não está funcionando mais. Tem que ampliar esse transporte cidadão, buscar parcerias junto com outros governos estaduais, governo federal, para que isso não continue dessa forma. Buscar recursos para que seja implantado realmente as necessidades dos deficientes. Ótimo. E um ponto também que nós questionamos muito, que foi até levantado até por outros candidatos que foram entrevistados aqui, é que Volta Redonda, por toda a estrutura que tem, até hoje Volta Redonda não tem um fundo destinado às pessoas com deficiência. É um erário que possibilite ao poder público aplicar políticas públicas verdadeiras para assistir aquela pessoa com deficiência, seja na área de saúde, de esporte, lazer, nas ações comunitárias, atendendo aquela pessoa com deficiência que se encontra em vulnerabilidade, como ela já é, por ser parte desse grupo. Qual vai ser a sua política para que esse fundo seja criado? A pergunta foi ótima. O que acontece? Quando a nossa cidade ela desenvolveu muito nos últimos anos, porém na questão da mobilidade, da acessibilidade, de recursos para os deficientes, ficou parada no tempo. A nossa cidade tem tudo para ser uma cidade inteligente, uma cidade com acessibilidade, uma cidade com uma mobilidade urbana, com transporte público de qualidade, com os parques, as pracinhas serem adaptados de formas que façam que os deficientes sejam incluídos na nossa sociedade, não sejam mais excluídos, não sejam mais vistos. Esse fundo, eu como vereador, vou buscar junto ao Poder Executivo, vou buscar junto ao governo estadual, junto ao governo federal, para que aconteça, venha recursos para poder fiscalizar e cobrar do Poder Executivo esse fundo para verificar onde será aplicado da melhor forma possível. Ótimo. Paulo, a gente agradece a sua participação. A gente deixa claro mais uma vez aqui a proposta do nosso trabalho, que é exercer a democracia de forma clara, sucinta e honesta, na maior lisura, onde nós já passamos aqui inúmeros candidatos, independente da sua conotação partidária, todos tiveram um espaço aberto aqui para demonstrar essa plataforma e demonstrar o que querem de melhor para a Volta Redonda e o que pretendem realizar enquanto membros do Executivo ou do Legislativo. E com isso a gente agradece a você e deixa o microfone aberto das suas considerações finais. Queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre as minhas propostas, as minhas bandeiras. Está faltando 9 dias para as eleições, é o momento do eleitor votar consciente, votar pela verdadeira mudança. Eu me comprometo a ser a voz dos deficientes na Câmara Legislativa da nossa cidade. Por isso eu peço um voto de confiança, vote consciente, vote Pedro Paulo 45400. E assim, gente, a gente encerra mais uma etapa. A gente agradece a você, PCD, que está nos acompanhando, a você que é simpatizante da causa e sabe das nossas necessidades e quer ver a melhoria da cidade. E a gente convida sempre a você a estar nas nossas redes sociais, a ver o nosso trabalho, a compartilhar, a dar sua opinião, porque só se constrói democracia com a participação popular. Lembrando sempre aquele ditado claro e sistemático e que está na nossa Constituição, que é a essência do Poder Executivo e Legislativo. O poder emana do povo, que exerce através de seus representantes legais. Então, nesse momento agora, que nós temos uma responsabilidade gritante de escolher prefeitos e vereadores por todo o Brasil, que façamos isso de forma consciente e responsável, conhecendo as propostas e escolhendo com lisura e responsabilidade aqueles que nos representarão por mais 4 anos. Um forte abraço a vocês e até a próxima. Obrigado, gente.